na forma extensa, você basicamente só precisa o número. Basicamente, hora, número da hora. Vou até colocar aqui para você. Forma extensa, número da hora, mais a palavra Uhr, que significa hora, Sim. número do minuto. Basicamente são duas dezenas, né? Unidade ou dezena, unidade ou dezena. Como é que fica? Por exemplo, isso daqui é a forma mais extensa, depois a gente entra em outra forma de dizer a hora. Por exemplo, vamos dizer em alemão, 20 horas e 58 minutos. Basicamente, você precisa do número 20 e do número 58. Tá? 20, 20. Essa é a forma como o pessoal diz as horas no jornal. Ok. 20 Uhr. 20 Uhr. 58, 8 und 50. Essa parte de número para você já está um pouco mais tranquila, né? Essa parte de Sim. dezena, assim. Então, Sim, agora. basicamente, a forma corrida de dizer as horas, 20 Uhr 58. 20 horas 58. Não tem nem minutos, tá? 20 horas 58. Isso aqui é como dizem, se você for escutar uma notícia, por exemplo, é como eles vão dizer, na maioria dos casos, uma maneira mais corrida, mais formal também, por extensa, de dizer as horas, tá? Então, basicamente, o número da hora, a palavrinha Uhr e o número dos minutos. Outro exemplo. Tá. Posso falar uma palavra aqui que é falada, por exemplo, vierte for. Sim, Filter for. Filter for. Aí, aqui, a gente só diz as horas por extenso. Esse daqui é usado quando a gente vai dizer 15 para as 8. 15 para as 9. Eu já vou entrar nessa parte. Tá? Desculpa. Então, não, fica tranquila. Então, na forma extensa, você só diz o número 20 horas 58. Tá? Ou mais um exemplo aqui só. Eu vou pegar com uma dezena, 19. Né? Não vou pegar um número muito fácil também, né? Vou pegar aqui 19. 19 Uhr. Opa. 19 Uhr. 19 horas e 49 minutos, né? Porque eu não vou facilitar. Tem que colocar 19 horas e 30? Não, 19 horas e 49 minutos. 19 Uhr 49, tá? 19 horas 49. Então, essa forma extensa de dizer as horas. Se depois com o que eu ensinar aqui mostrar mais adiante, você se confundir, corre para esse... Opa, caiu de novo a conexão dela. Bom, vamos retomar aqui, né? Tentar avançar um pouco mais antes que caia de novo. Antes que caia de novo. Então, na forma mais corrida de dizer a hora, você basicamente diz, né? 5 horas, 12 horas, 19 horas, coloca a palavrinha Uhr e o numeral de minutos, 100 minutos, tá? É uma forma assim, bateu a dúvida nas outras formas, recorre a essa daqui, porque nessa forma aqui você basicamente precisa dos números. 20 horas 58. 19 horas 49. Tá? E aí, nós temos, naturalmente, né, outras formas de dizer as horas em alemão, onde nós vamos precisar de dois colegas, o vor e o nach. Vor significa frente, nach significa depois, ou antes e depois. Nós temos algumas palavrinhas aqui. Viertel, Viertel é um quarto. Um quarto. Um quarto de hora é 15 minutos. A palavrinha halb, metade. Metade. Isso. Tá? Metade. Então, como que a gente utiliza isso daqui na prática, tá? Exemplo. Se você for dizer 8 e 15. No alemão não é 8 e 15. É 15 depois das 8. Tá? Então, 8 e 15, né? Vamos colocar aqui. 20 horas e 15. Aí também, assim, vai ter gente que vai dizer as horas até o número 24, até o número 8, né? Nós vamos colocar 20 horas e 15.
Como que a gente diz? Vou colocar o 8 aqui para facilitar um pouco. 8h15 PM, tá? Como que você diz 8h15 em alemão? Viertel, 1/4, tá? Nach 8. 1/4 depois das 8. Sim. Ah, e se for, por exemplo, aqui é 8h15, né? E se for, por exemplo, 7h45, tá? Pode ser da noite. 7h45. Viertel vor 7. Vor 8. Né? For art. Vor 8. Então, 1/4 antes das 8, 1/4 depois das 8. Tá, Rodrigo, mas desculpa agora uma pergunta, né? Sim. Você está dizendo aí do 15, do 45, e ali, tipo, eu também diria fit for... Não, fit não. Eu também diria, tipo, 12 ou 50, por exemplo, 7h50, 10 para as 8, por exemplo. Sim. Deixa eu só abrir de novo aqui a tela. Fechei aqui. Cadê? Aqui. Sim, o filtro ele é específico para 15. Mas aqui você pode colocar qualquer número. 5 para as 8. 8, deixa eu só organizar aqui, para deixar bonito o negócio aqui. Deixa eu pegar outro aqui. 7h10, por exemplo. 7h10, tá? Aqui no caso do Viertel, você pode dizer, né? Viertel vor 8, 15 para as 8, ou Viertel nach 8, 8h15. Você vê que são... você diz, basicamente, né? 15 antes das 8, 15 depois das 8. Tá? Uhum. Mas você pode dizer de maneiras diferentes. Por exemplo, aqui no 7h10 da noite, você não vai dizer 50 minutos para as 8. Você diz Não. apenas 10 nach 7. 10 depois das 7. Ah, ok. Minuto depois das 7. 10 nach 7. Ah, 10 nach ok. 7, tá? Ou, na forma extensa, bateu a dúvida. Travou tudo aqui. Dúvida. 7 Uhr 10. Ah, ok, ok. Tá? Uhum. 7h10. Que também é correto eu falar assim. Sim, Ok. sim. Então, se confundiu, muita gente se confunde nessa parte, não tem problema. Recorre a isso daqui que você consegue falar corretamente. Outro exemplo de hora. Vamos supor que você vai dizer, né? Aqui, 7h20. 7h20. 20 nach 7. 20 depois das 7. Certo. Tá? 20 7h20. nach 7. Aham. Ou 7 Uhr 20. 7h20. Certo. Então, Aqui, tipo, esqueceu ali do nar ou do for, vai recorre 7 Uhr 20. isso. Ah, tá. Lembrando que aqui a gente está usando a forma de dizer as horas, né? Indicar o horário no relógio. Quando a gente Sim. vai contar tempo, 1h32 ali no cronômetro, né? Por exemplo, a gente usa a palavra Stunde e a palavra minutos. Aí é outra história. Aqui a gente está informando horas no relógio. Tá? Entendi. Aqui você usa para informar horas no relógio. Aí, a sua dúvida, né? Viertel, o nach, o vor. Aham. Você tinha também, me comentou da palavra halb. Onde que entra o Já. halb em história? Normalmente o halb é 8h30, né? Metade de uma hora. Sim. Como que a gente diz 7h30 em alemão? Na forma que você não vai se confundir, 7h30. Nossa Certo. Senhora. 7h30. Ou a forma que você está aprendendo agora nesse momento,
halb acht. Faltam 30 minutos para 8 horas. Sim, 30, metade de 8, falta 30 minutos para as 8. E aí, quando você vai dizer, né, aqui eu estou dizendo 7 horas e tanto, mas para você dizer são 7 horas e tantos minutos, você usa a expressão exist. Exist. Ja, São 7 horas. Exist halb acht. São 7 horas. Ou es ist 7:30 Uhr. Uhum. Você vê que aqui o halb, ele veio antes da hora que falta para completar, né? Halb acht, 7:30. Se fosse 8:30, por exemplo, 8:30 seria halb neun, metade 9. Mas não tem Sim. for, aqui não usa for nem nar, tá? Ah, tá, não usa. É só halb. Sim. É só halb. Só halb. E a próxima hora. 8:30, então a próxima hora é 9, é metade 9, halb neun. Se a próxima hora é 10, halb zehn, né? Metade 10. Ah, ok. Entendeu? Puta hora. Uhum. Essa aqui são a forma que gera mais confusão, né? De dizer um quarto depois das 8, um quarto Sim. antes das 8. O antes e o depois, né? O for e o nach. Sim. Tá? E aí, no caso de 8:15, você vai dizer 15 depois das 8. No caso de 7:45, você não diz 45 depois das 7. Você usa 15 para as 8. 15 anos. Né? 15 Existe aquele limitezinho ali, né, do 15 para você usar isso daqui com o Viertel. Sim. Tá? Sim. Nossa, que top. Viertel vor acht. Ou, em outra forma de dizer, né? 7:45. 7 horas, 45 minutos. Então, nossa, não, no dia seguinte esqueceu, se perdeu, usa essa forma aqui, número hora, né? O número da hora, a palavrinha que significa hora e o numeral que indica minutos. Então, você falou essa palavra Stunden. Então, e eu sempre ficava pensando, onde que enfia essa palavra aqui? Aí eu achava que sempre que alguém fosse me perguntar a hora, eu tinha que falar esse Stunden, entendeu? Sim, Stunden, não, isso daqui é para quantificar. Sim, mas é porque eu tinha visto em na escola, eu vi falar, alguma vez aparece. Exemplo. E aí, sempre que alguém me perguntava a hora, eu tinha vergonha de falar, porque eu falava assim, não, cara, onde é que eu vou falar esse estudo, sabe? Tipo, a minha dúvida. Tá. Para dizer as horas, é só Uhr, tá? Aham, sim. Quando é que entra o Stunden e o Minuten? Quando você vai dizer, por exemplo, eu esperei 2 horas e 40 minutos. Ou, sei lá, o filme tem 2 horas e 40 minutos de duração. Sim, mas eu falar Ich warte 2 Uhr, tá errado? Não, se você for dizer eu espero 2 horas ou eu esperei 2 horas, exemplo de frase aqui, ó. Ich habe 2 Stunden auf dich gewartet. Eu esperei 2 horas por você. Tem um passado perfeito aqui, né? Eu tenho 2 Stunden, 2 horas auf dich, por você, gewartet, esperado. Eu esperei 2 horas por você. Esperei. Sim. Gewartet, agora, verdade. Isso você está quantificando horas, né? Eu esperei 2 horas, ou 2 horas und 20 Minuten auf dich, né? 2 horas e 20 minutos. 20 minutos. Tá? Eu esperei 2 horas e 20 minutos. Ou o filme tem 2 horas e 20 minutos, tá? Agora, se você for dizer, eu te espero às 8, aí você vai usar esta aqui de cima. Certo. Às 8. Aqui nós estamos dizendo às 8, tá? E aqui eu ensinei você a dizer as horas com es ist. Certo.
Tá? Para Sim, sim. dizer são 8 horas, es ist 7 Uhr, são 7 horas. Mas se você for dizer, olhe, às 7 horas, nosso encontro está marcado às 7 horas, você vai usar o un, tá? Ah, sim. 7 Uhr. 7 Uhr. 7 Uhr, ok, Às ok. 7 horas. E aí você pode especificar, né? Abends, nachmittags ou Aham, morgens, tá? 7 horas da noite, da tarde, da manhã, da manhã. tá? Sim, Porque sim. tem gente que vai usar o 7 do 0 ao 12, né? E aí o 8 p.m., é muito comum isso. Uhum. Então pode ser interessante especificar se é de noite, de tarde, tá? Ah, Sim. então, às 7 horas, você usa o un, tá? O Stunden e o Minuten você usa para quantificar horas. Eu esperei 2 horas e 20 Sim. minutos, o filme tem 2 horas e 20 minutos, né? Agora, outro Aham. exemplo de frase, usando as horas, né? Como dizer, nós nos encontramos às, ah, às 19 horas, por exemplo. Nós nos encontramos às 19 horas. Nós vamos nos encontrar às 19 horas. Wir treffen, Aham. nós podemos nos encontrar às 19 horas, né? Até wir können uns aqui 17. Vou usar essa forma. 17 Uhr. Wir können uns 17 Uhr treffen. Tá? Wir Uhum. können uns 17 Uhr treffen. Aqui é 17 horas. Eu confundi 17 com 19. 19 é 9. Uhum. Confundi Uhum. 17 com 19. 19 Uhr treffen. Ou 19 horas é 7 horas da noite, né? Você poderia Uhum. dizer, wir treffen uns 7 horas da noite. 7 Uhr abends. Tá? Às 7 horas da noite. Wir treffen Uhum. uns 7 Uhr abends. Porque você está dizendo a hora que isso vai acontecer, né? Com o Sim, às 7 horas. sim. Tá? Deixa só eu fazer um adendo para você ver a riqueza dessa aula, cara.